Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui, né, com a tão falada Vanessa, uma amiga nossa aí, contribuinte do nosso canal e tudo mais. Ela vai também estar falando um pouquinho sobre o Projeto Formigas, sobre essa ação de hoje aqui, né, deles e tudo mais. E um pouquinho dela também, né? Ela que vai estar em dezembro no podcast aí conosco. Mas vou deixar ela falar um pouquinho, que ela falou que não gosta de falar muito, então fala um pouquinho de você. Não vai pela fama, né? Porque vocês depositam muito, tem que pôr pouca expectativa. Tem que jogar baixo pra eu surpreender. A régua já tá lá em cima, agora não, porque aí eu não vira. atinjo. Quando coloca muito alto, não dá pra atingir. Aí... E aí, galera, eu sou a Vanessa, eu trabalho de voluntária no Formigas, né? Eu já tenho uma caminhada aí bem grande na parte cristã, com a igreja. Com crianças foi a minha primeira vez, como eu tava te falando. Né, projeto com crianças é a primeira vez. Meus projetos sempre foi com adolescente, sempre foi com mulheres. Hoje eu tive projeto com mulheres, ainda tenho, né, o grupo com umas 70 mulheres, é bem bacana. Mas com criança é a primeira vez. Desde quando eu entrei na igreja, eu nunca consegui parar de trabalhar, né? Isso é bom, né? eu acho que eu nunca fui de banco, né? O pessoal fala de esquentar banco, eu acho que eu nunca fui de esquentar banco. Porque quando eu fui na igreja com meus 7 anos, eu já encerava lá os banquinhos de moda no companinho. Então eu acho que eu nunca fui de banco, sempre fui de trabalhar mesmo. Mas é isso. Estamos aqui no Projeto Formiga. O Projeto Formiga, ele nasceu no coração de um canadense, né? Nasceu primeiro no coração de Deus, depois ele nasceu no coração de um canadense, acho que a Tati já falou isso pra vocês. Ela contou um pouquinho, né, disso. E aí ele indo embora, porque ele precisava ir embora com a família dele, ele passou esse projeto pra Tati. E aí a Tati já tá há muitos anos nesse projeto, junto com as meninas. Eu acho que eu sou a mais nova do projeto. Eu cheguei agora, esse ano, né, capotando em cima. Eu não sou da igreja dela, eu sou da presbiteriana, então eu não faço parte da igreja. Eu achei que vocês eram da mesma igreja, tudo, por conta do projeto. Né? Não somos da mesma igreja, eu também não tenho cara de presbiteriana, mas eu sei, não, a gente não precisa nem falar isso, eu sei que eu não tenho. Mas não somos da mesma igreja. Eu fui visitar a igreja dela, porque a minha vizinha de prédio mora lá e frequenta a igreja, e aí me convidou, e por um dia que eu fui lá, a Tatiana já me catou. Que legal. Foi assim, instantânea. Foi uma visita na igreja, eu fui lá para assistir um culto, aí a Tatiana olhou pra minha cara e falou assim: Vanessa, eu tenho um projeto para você comigo. E aí eu ministro a palavra junto com a Tati. Legal. Então as meninas sempre dão apoio com as crianças, com o alimento. A Tatiana não gosta de falar que é um projeto social, porque na verdade nós não somos um projeto social, nós levamos a palavra de Deus, né? A gente alimenta o corpo, mas a gente gosta de alimentar muito mais o espírito. Então a nossa função é que através das obras que a gente pratica, o evangelho seja semeado no coração dessas crianças. Então o objetivo é esse, né? Semear o evangelho, porque aqui, a maioria das crianças aqui, elas não sabem quem é Jesus, elas não têm essa conexão, né, de igreja, de frequentar, não nasceram num berço cristão, eu não nasci num berço cristão, então eu sei a importância disso. E aí, com um dia que eu fui na igreja da Tati, ela já me catou, e no sábado seguinte eu já estava no projeto. Caramba, rápido assim? Rápido assim. E nunca tinha trabalhado com criança. Criança é só você ter muito amor e força de vontade, paciência. E o que é o Projeto Formigas para você? O que ele representa para você hoje, nesse tempo que você está com eles? Eu tô numa construção, né? Ele me modifica a cada sábado, né? A cada sábado que eu vou, ele se molda a um outro perfil. Ele representa a esperança para mim, porque um dia alguém teve esperança em mim, um dia alguém me encontrou, né? Eu não sou resposta de oração de ninguém, porque ninguém orava por mim na minha casa para eu ser encontrada por Jesus. Muitas pessoas falam: nossa, minha mãe orava por mim e Jesus me encontrou. Não, eu não sou resposta de oração de ninguém. Que coisa. Jesus teve misericórdia de mim e me encontrou. E eu acredito que essas crianças também. Eu acredito que ninguém orou por elas e Jesus teve misericórdia e as alcançou. As alcançou por amor, por misericórdia, e eu me vejo nelas. Apesar de eu não ter passado tanta necessidade e ter vindo de um lar tão carente, eu me vejo nelas. Eu vejo que quando eu tinha 7 anos eu estava perdida, eu estava vagando. E aí Jesus me encontrou pelo caminho. E eu acredito que através dessas crianças eu também estou passando e estou levando Jesus para elas.
A gente sempre ganha muito, né, trabalhando com crianças. Às vezes a gente aprende mais até do que oferece, né? A gente sempre quer trazer algo para elas, mas a gente traz a palavra e elas geralmente trazem a realidade. Elas trazem a realidade de andar com Cristo. É mais ou menos aquela passagem que a gente ouve falar que eu só ouvia falar de Deus e agora eu ando. De ouvir falar e agora de exato, contigo andar. Elas andam com Cristo. Elas andam porque elas andam pela fé, elas andam com alegria, elas estão passando dificuldades, estão sorrindo, elas sabem ser felizes no pouco, no muito. Se a gente tivesse vindo aqui e não oferecesse nada para elas, elas estariam felizes da mesma forma. Só pelo fato de estar, né? É por isso que Jesus fala que a gente tem que ser como crianças. Porque quando a gente tem essa simplicidade de encontrar alegria em nada, é onde a gente começa a ficar um pouquinho parecido com elas e um pouquinho merecedor da graça de Deus. Então é isso que representa pra mim. Não precisa de mais nada também, né, depois disso. E assim, qual a exceção da sua família? Porque seus filhos te acompanham nisso? Como é que funciona? Meus filhos eles começaram assim. Em 2019 eu passei por um divórcio. Né? E nesse divórcio eu entrei numa depressão profunda. Vou falar bem rápido para não dar spoiler de dezembro. Mas eu tentei suicídio em 2019. Nossa. E quando eu estava tentando fazer acontecer, era 3 horas da manhã, eu peguei um carro para sair no meio da Anchieta, já tinha mentalizado a curva que eu ia bater o carro. E aí meu telefone tocou. E quando tocou, era minha primeira pastora, ela não tinha meu contato, não tinha como me ligar, só Deus sabe como que esse intermédio aí aconteceu. E ela me ligou e falou assim, volta pra casa. E aí, quando eu atendi, exatamente, quando eu atendi, eu caí em prantos, assim, porque não tinha como ela saber que eu ia tirar minha vida. Então, esse volta pra casa, filha minha, eu sabia que não era ela falando. E aí... Quando eu fui alcançada por Jesus mais uma vez nessa tentativa de tirar minha vida, veio uma moça no dia seguinte, eu voltei para minha casa e veio uma moça no dia seguinte, num prédio que não tem como a pessoa tocar lá no 9º andar, e aí ela falou para mim que precisava de doação de comida. E aí eu fui doar para ela o que eu tinha. E quando eu doei, ela falou assim, eu não preciso de comida, mas fazer isso vai salvar a tua vida. Uau. E aí foi quando eu comecei um projeto de doações sozinha. Eu tava sem igreja, era pandemia, tudo fechado. Aí eu falei assim, gente, mas eu desempregada, porque eu tive que sair do emprego também por causa dos meus filhos, por causa do divórcio. Então eu desempregada, com 3 meninos, tudo fechado, a igreja era a minha estrutura, que é um ponto também que a gente precisa abordar. Sim. Porque a igreja ela tem que ser onde a gente recarrega a energia, mas o nosso ponto de estrutura tem que ser Jesus. Sim. Porque senão a gente desaba. Igual quando veio a pandemia, fechou, e aí? Cadê a minha estrutura que eu tinha? Pois é. Aí essa moça entregou o que Jesus falou pra mim, cuide de famílias. Não adianta eu ficar dentro da minha casa querendo ser usada por Deus, né? Porque é igual eu falo, a gente ora pra ter um emprego. Deus vai dar um emprego, mas a gente precisa se movimentar. Até quando o mundo foi criado, Deus ele pairava sobre as águas, ele não estava parado sem se movimentar. Sim. Existia um movimento. Então, até a palavra oração tem movimentação. Então, para tudo que a gente vai fazer, a gente deve orar, deve agir pela fé, mas se a gente não se movimentar, e a interação com a igreja é movimentação. Você movimenta o corpo, você interage com o corpo, mas não pode ser a sua estrutura. A sua estrutura tem que ser Cristo. Mas as pessoas acabam criando essa dependência, é complicado. Eu conheço pessoas que, assim, se o pastor falando de tal sair da minha igreja, eu saio da igreja também. Exato. Aí você fala, poxa, mas essa pessoa está formada do quê? Não é na igreja, não é em Deus, é no pastor, que é um homem que é falho, que pode errar em determinado ponto, e a pessoa se desilude. Por isso muitas pessoas saem da igreja desiludidas. É verdade. Porque elas deixam de ir para a igreja para conhecer e olhar para Deus e olham para quem está ministrando a palavra, olham para o pastor, que são seres humanos falhos como qualquer um de nós. Como qualquer um de nós, passivo de erro, passivo de falha, passivo de acordar um dia não estar tão bem e às vezes, né, dar uma resposta um pouco mais torta ou não estar tão presente como deveria estar. E é essa dependência que a gente coloca no ser humano, porque nós somos iguais, diferentes em falhas, em adjetivos. Eu tenho muito mais adjetivos.
A modéstia, mas tudo bem. Não vou entrar no mérito dessa questão, mas tudo bem. Foi brincadeira, viu, Eu gente? tenho muito mais falhas que procurando... Eu já falei. Procurando adjetivos. E se eu não fosse cristã, e eu não cristã, ia ser de qualquer jeito. Mas se eu não fosse enfermeira, eu ia ser comediante. Então vocês já se adaptem a isso. Bom, fala do café pingado dos meninos, não fala... Beleza. Então, o Café Pingado eu conheci através da Bia, e a Bia eu conheci através de uma prima minha que frequenta o Bola de Neve. Eu gostei muito do trabalho da Bia, que é esse trabalho de levar a palavra. O trabalho da Bia é fantástico, ela, o marido dela. Sensacional, desprendido de religiosidade. Sim. E aí eu pedi para ela os adesivos, e eu acredito que quando ela foi no conversar com vocês, eu assisti. E aí foi onde eu conheci vocês. Aí, né, deixa eu falar o que eu acho do Café Pingado. Ai, esses meninos são da hora demais. Deixa não. Esses meninos são da hora demais. Eu acho que a pegada de vocês é uma pegada jovem, é uma pegada atual, sem deixar de levar Jesus Cristo, né? Não adianta, gente, o mundo ele tá em constante evolução. Então, não que a gente tem que se adequar ao mundo, mas se a gente abrir mão, igual vocês estão fazendo, de ir por um caminho de acessar a todos e levar o evangelho a todos, eu acho que esse é o caminho certo. E eu gostei de vocês exatamente por causa disso, a leveza da conversa, de trazer pessoas interessantes, de sempre estar levando Jesus às pessoas, e isso é cativante. Quando a gente fala de Jesus de uma maneira que eu me identifico com você, é cativante. E vocês têm isso, né? Eu não consigo falar que você vai sair de uma droga se eu nunca tiver usado. Eu não consigo falar para você que Jesus é bom se eu não crer. Eu não consigo falar para você que você vai receber a cura se eu não tiver passado, porque eu só consigo falar com você, só consigo te acessar se eu tiver algo semelhante. Uma vivência ali, né? E é o que vocês fazem no podcast. Vocês trazem pessoas que têm vivências, que têm experiências, que conseguiram, ou que às vezes falharam e da falha conseguiram um objetivo maior. E é isso que a gente precisa. A gente precisa saber que se eu cair, ou se eu falhar, ou se qualquer coisa me acontecer, existe um semelhante que conseguiu com Cristo. E foi o que mais me cativou de vocês. Foi essa parte de vocês trazerem Jesus pro habitual, pro dia a dia. E isso é motivador. Porque contar a história, todo mundo conta. A gente quer ver vivência. Sim. Eu quero saber que você foi lá e conseguiu. Então o podcast traz isso pra gente. São pessoas que passam por situações e estão conseguindo. Estão lutando, estão batalhando, estão prosperando, estão levando o evangelho, que não é fácil. Não é fácil. Falou tão bem que deu até vontade de eu assistir esse negócio aí, velho. Até eu vou assistir esse podcast aí, meu. Tá, pode me pagar agora, brincadeira. Peraí.